Já pode começar? Já pode pode começar. começar. Eba, boa tarde, Maurício. Boa tarde. Boa tarde. Vamos iniciar mais um vídeo aqui, iniciando agradecendo a Faculdade Uninasal e a curso de Publicidade e Propaganda por estar disponibilizando tempo, espaço e estúdio. Muito obrigada a todos. E esse é o 19º episódio. E hoje a gente vai falar sobre... 20º. Ah, é 20º. 29º. Matemática não é o nosso forte. Matemática não é o nosso forte. Não é, aprende. Continuando. Menos 13. Hoje a gente vai falar de um caso em meados dos anos 2000 que ocorreu em Salvador, na Bahia. E especificamente 2001, né? E esse caso ele foi conhecido pelo país inteiro, pelo tamanha revolta que ele passou para toda a sociedade, né? E, enfim, ele é realmente muito forte. Muita gente conhece esse caso, só que os detalhes dele são muito questionáveis até hoje. Questão das sentenças, do julgamento, de tudo. Tudo é questionado. Bom avisar antes do episódio começar que pode dar um gatilho, né, em algumas pessoas, então... É verdade, tem isso. É verdade, pode gerar gatilhos, então cuidado. Vejam longe de crianças também, Vejam longe se de forem crianças. ver, por favor. Já não é pra assistir. Criança Exato, já não é a pra gente assistir esse tem- canal. A é, gente tem a a nossa gente classificação no nosso Instagram. É mais classificação- 16. Mais 16, então tomem cuidado. Mas, enfim, esse caso gerou tamanha revolta. Por se tratar também de uma criança que tinha acabado de entrar na adolescência, o garoto Lucas Terra. Ele era um garoto muito gentil, bondoso, ele tinha um coração bom. Foi criado por uma família voltada diretamente ao respeito, à caridade. Eram pessoas boas, né, de fato. E ele tinha uma fé muito grande. Ele foi criado em um lar de fé. E, segundo a própria mãe dele, né, ela disse, a vida dele sempre... Oh, desculpe. A vida dele era a igreja. A vida dele era Jesus. Ele vivia 24 horas do dia pensando nas coisas de Deus. Ele vivia Jesus na vida dele. A fé dele era imensa, né? E ele antes morava no Rio de Janeiro com o pai. E a mãe dele tinha se mudado para a Itália, na Europa. E o plano da família era eles se mudarem todos para a Itália para conseguir uma vida nova. E aconteceu antes deles irem para a Itália, né? Eles foram para Salvador, na Bahia, para se despedir de alguns familiares que moravam lá. Ele, o pai e o irmão, se eu não me engano. Eram eles 3. E eles ficaram até hospedados na casa de um tio durante esses 3 meses. E em março, né? Que era o último mês que eles estavam passando lá na Bahia. Lucas, né? Durante esse tempo que ele ficou lá, ele conheceu a Igreja Universal do Reino de Deus. E ele passou a frequentá-la, né? Ele, inclusive, fazia parte de um grupo de jovens, onde ele realizava doações e ia em comunidades espalhar o evangelho para as crianças. E nesse grupo de jovens, ele também conheceu uma garota, que seria a namorada dele. E ele era completamente apaixonado por ela. Era um amor jovem, um amor lindo, um amor de fé, né? De caridade. E, enfim... Amor de início de adolescência, né? Aquela coisa toda bonitinha, né? Só que Casal o que não é tão assim, o que da entrada do Lucas na igreja, né, que foi o que acarretou também no início do seu fim. Pois naquela mesma igreja em que ele estava, foi transferido para lá o pastor Galiza, né, Silva Galiza, da qual já tinha sido transferido de outras instituições da mesma sede por comportamentos inadequados, né? Então, ele já tinha o seu histórico, ele já tinha todo... E várias pessoas já estavam cientes disso. E assim que ele entrou na igreja e viu o Lucas, ele simplesmente ficou obcecado pelo garoto. Ele estava sempre em torno do Lucas, controlando, manipulando, restringindo ele de qualquer outras pessoas que não fossem o próprio pastor Galiza, né? Então, como o Lucas ele era um garoto muito focado no respeito, que é algo da qual ele foi ensinado desde novo, o que é lindo de se ver, porque você não vê muitas crianças mantendo as coisas boas que você ensina para elas, né, ao decorrer dos tempos. Mas não, o Lucas ele era um garoto extremamente bondoso, altruísta, respeitador, um menino de ouro, realmente. O pai dele falou no livro que ele escreveu, né, que o Lucas tinha uma presença marcante, ele sempre sorria ao cumprimentar as pessoas, e ele era um garoto muito sonhador. Ele queria ser pastor e médico militar. Então, tipo... Enfim, ele era praticamente como um jovem
qualquer, né? Um adolescente. Ele tinha sonhos, ele tinha metas, ele queria alcançar seus objetivos. E, infelizmente, isso foi cessado por uma coisa bem trágica. E o Lucas, ele era como qualquer garoto de 14 anos. Ele gostava de seguir seus hobbies, né? Como que era ir à igreja. Ele era muito devoto à vida da igreja. Ele estava sempre ajudando, fazendo caridade, como a Carol menciona. Mas ele também era humano. Assim, tanto que assim ele foi criando amigos no ciclo de jovens da igreja. Ele se apaixonou por uma garota. E isso enfureceu muito o pastor que vivia em torno dele, que sempre tentava manter ele até tarde na igreja para ajudar com projetos, sempre estava convidando ele para dormir na igreja. Estava sempre cercando ele. Sempre cercando ele. E, na época, os pais permitiram a ida do Lucas à igreja, porque ele mostrava que gostava de estar na igreja, ele gostava de demonstrar sua fé. E, obviamente, não viram problema nisso. Nenhum pai vai acreditar que algo assim pudesse acontecer com seu filho. E também algo que fazia tão bem ao seu filho, né? É por isso que eles permitiam que ele fosse à igreja. Porque eles acreditavam que era um local de confiança. Lucas nunca falou nada de errado da igreja, eles sempre estavam lá. O pastor, inclusive, até mesmo falava com os pais de vez em quando. Então, sempre foi mantido um elo de confiança entre a família e a igreja. Até que teve um momento em que o Lucas se apaixonou por essa garota da igreja e o pastor proibiu o relacionamento deles. Ele odiava que o Lucas tivesse outras pessoas em torno de sua vida, principalmente meninas. Então, teve um momento, já no final do mês de fevereiro, o pastor Galiza chamou o Lucas e outro jovem, um jovem adolescente, para ajudar no período da noite na igreja. Só que, no horário de dormir, porque ele também chamou eles para dormirem lá, o Galiza separou os dois. O menino ia ficar num canto e chamou o Lucas para ficar no seu quarto, dormir com ele no seu quarto. E isso foi algo que causou estranheza. Quando os superiores da igreja souberam disso, transferiram imediatamente o Galiza, mais uma vez, para outra instituição. Coisa que já era conhecido do mesmo, né? Não à toa que o apelidaram de o secretário do diabo, no meio que eles tinham lá. Então, já não era algo que falta de aviso, né? Por assim dizer. Eu tô meio gelada, então eu tô... Não, amiga, tranquilo. Enfim. Depois que ele foi... Que a igreja descobriu que o pastor Silvio Galiza teria chamado o Lucas para dormir junto com ele, e ele foi afastado, ele mesmo assim continuou frequentando a outra igreja da qual o Lucas estava, né? Sim. Que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Ele continuou frequentando essa igreja, indo a cultos, falando com os jovens. E, assim, como ele já tinha se transferido, é como se eles não pudessem fazer mais nada para interferir, né? E deixar isso acontecer, já que ele ainda estava dentro do meio da Universal, né? Então... Sempre bom ressaltar que não tinha sido a primeira vez que ele tinha sido transferido por causa... Como é que foi que chamaram? Comportamentos inadequados. Pois é, não tinha sido a primeira vez. E, se não me engano, foi a mesma alegação para a transferência dele da igreja em que ele conheceu o Lucas. Porém, isso não impediu que ele voltasse lá constantemente para ficar cercando o menino. E na noite do dia... Quer falar? Não, eu falo só porque ele é uma criança, ele não ia ter noção do que estava acontecendo. Exatamente. E como ele era muito obediente, muito devoto, ele confiava muito em sua fé e nas pessoas que seguiam da mesma fé, assim, por assim dizer, a figura de autoridade que um pastor é no meio de seus fiéis, né? Ele confiava muito nisso. Então, no dia 21 de março. 21 de março. 21 de março. 2001. É porque eu tô... Desculpa, é que eu tô muito nervosa com esse caso, porque eu não conhecia o caso até Tão temos que falar dele. detalhadamente, né? Então, eu não sei nem explicar como é que eu tô me sentindo. Quer que eu sério, continue? Não, a gente continua assim. Enfim. Nesse dia, da noite do dia 21, o Lucas estava com uma amiga, se não me engano, a namorada e outros amigos, num ciclo, à noite, quando o pastor viu. Ele se enfureceu e interrompeu a conversa do grupo e disse que era para o Lucas acompanhar a ele. E o Lucas foi. Quando ele estava indo, uma amiga dele parou e falou,
perguntou para onde ele ia, numa região em que ele não conhecia ninguém, já era tarde da noite, ele não conhecia o caminho, ele não sabia exatamente onde ele estava para se localizar e tudo. E ele só disse, eu vou ali com o pastor. E quando a menina continuou perguntando se ele realmente ia dizer que ele queria ir, porque não era a primeira pessoa que suspeitava, achava estranho, no caso, tanto que a própria ex-namorada dele disse que era muito estranha a situação do pastor, todo mundo, todas as pessoas que estavam lá viam o tipo de pessoa que ele era em torno do Lucas, né? Ele só não mudou a resposta. Ele disse que iria, até porque ele confiava muito, né? Uhum. E ela conta que quando ela olhava para o pastor, ele ficava de cara fechada para ela, de cara amarrada, enquanto ela questionava o Lucas sobre ele ir ou não. E essa foi a última vez em que o Lucas foi visto com vida, realmente. E também a última vez em que ele falou com o pai dele, né? Antes dele chegar à igreja, ele ligou ao pai para comunicar que ele estava indo com o pastor lá, porque ele... Que foi? Não, na real, o Lucas, ele... Foi assim, ele foi com o pastor nesse negócio e um pastor auxiliar foi junto deles, né? Onde no Vale Vale das Pedrinhas é onde esse pastor auxiliar deixa os dois a sós. 20 minutos depois do horário o horário limite do Lucas estar em casa, e vale lembrar que o Lucas era sempre muito pontual com os pais quanto a isso. Ele era obediente, o horário de chegar às 9h30, ele chegava às 9h30. 20 minutos depois que esse horário não foi cumprido, o pai dele já ficou aflito. Mas pouco antes que ele saísse de casa para ir atrás, ele recebe uma ligação do Lucas, avisando que estava no carro com o pastor Galiza e que eles estavam indo realizar um propósito de oração por volta do bairro Rio Vermelho, né? Que foi aonde e avisou que ia dormir no templo, né? Isso já por volta das 10h09 da noite. Lá que foi encontrado restos do corpo do Lucas. Isso tranquilizou um pouco, né, o pai dele, mas quando ele foi o dia seguinte, ele foi atrás do pastor para saber o que aconteceu, onde estava o filho dele, no caso. O pastor deu uma versão de que tinha deixado ele no ponto de ônibus, porque ele tinha que ir para outra igreja, outro templo, e não poderia ficar com ele naquela noite. Essa foi a primeira versão da história que ele deu ao pai ao Carlos, o pai do Lucas. Uhum. E nossa Senhora. Vai. A gente espera, deixa ela continuar. Vocês podem ir falando um pouco. A gente vamos falando. O que aconteceu nessa noite, né? Quando na manhã seguinte o garoto estava desaparecido. Quando eles chegaram à igreja, né? O Lucas e o pastor Silvio Galiza. O Lucas acabou presenciando uma situação que dentro da igreja era algo inadmissível. Que, no caso, ele presenciou os pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda Macedo tendo relações sexuais dentro do templo, dentro da igreja. E os pastores, obviamente, notaram, né, que o garoto tinha notado aquilo, tinha percebido a situação. E, rapidamente, eles pegaram ele e levaram para outra igreja. Sim. Enquanto isso, o Carlos, o pai do Lucas, ele já foi logo quando ele soube que nessa primeira versão do pastor Galiza, que ele deveria ter pego um ônibus e não apareceu, ele foi até mesmo já na delegacia para poder ir atrás do filho dele. E nessa época não existia a lei da procura imediata, né? Que é quando uma criança ou adolescente some, justamente você já vai atrás. Uhum. Né? Então, assim, ele já estava impaciente já atrás do filho dele. Vale lembrar que a mãe do Lucas não estava no Brasil ainda. Então, ele passou um tempinho procurando. E, tipo assim, quando ele soube que tinha que esperar 72 horas para poder sequer noticiar e abrir um inquérito do desaparecimento do filho dele, ele já ficou muito paciente, começou a colar cartazes e ficar esperando, perguntando para todo mundo sobre ele, espalhou cartazes sobre o Lucas, tudo para achar o filho dele. Então, foi um bom tempo de angústia com ele atrás do filho. Tanto que o corpo só foi achado, não foi achado 2 dias depois. 2 dias depois do acontecido. E o que aconteceu? Ele foi em todos os hospitais atrás do filho dele, ficou até 3 horas da manhã nas ruas procurando ele. Ele chegou até mesmo a procurar no templo, sabe? Ele foi atrás de falar com o responsável do templo da Universal, que era a sede principal,
e ficou lá esperando por 9 horas pelo responsável. E saiu sem nenhum resultado. Simplesmente não atendiam ele. Foi. E a continuação do que aconteceu na noite do dia 21, depois que levaram o Lucas para outra sede da Universal, os pastores, né, eles torturaram Lucas Terra e abusaram sexualmente do garoto. E logo depois ele foi amarrado, amordaçado, colocado dentro de uma caixa de madeira e foi queimado vivo. E um detalhe que é bom ensinar é que, tipo assim, no dia 23/3, o Carlos, que é o pai do Lucas, ele vai até Rio Vermelho, porque ele recebe uma ligação de um membro da igreja, que ele estranhou, porque ele não sabia como eles tinham o número dele. Mas talvez uma identificação, né? Uhum. Que foi nesse terreno que era usado pela própria igreja para queimar preces do... Como é o nome aqui? Prece. Como é que é o nome do ritual, hein? Usado? Como era o que tu tinha falado? Foi. Santa Fogueira, alguma coisa do tipo. Pois é. Mas, enfim, Carlos vai até Rio Vermelho às 5 da manhã, no dia 23, eu me confundi, perdão. Dia 23 é que ele vai até Rio Vermelho, 5 horas da manhã, para perguntar sobre o Lucas novamente para o pastor. E ele recebe outra versão da história, que é que o pastor o deixou em frente à enseada da Chapada do Rio Vermelho. Que aí já vai para outra coisa. E nesse dia, o corpo carbonizado do garoto é achado dentro de um caixote vazio, no Vasco da Gama, num terreno baldio, que até então, depois foi confirmado que era justamente esse terreno que era usado para queima de pedidos, desejos rituais, né? Orações e por aí vai. Só que o que eles não imaginavam é que havia a testemunha desse ocorrido, de quando eles fizeram isso. Que ela identificou uma perua, que eu não sei exatamente que tipo de carro seja, talvez uma van, enfim, com 3 homens dentro, e uma moto com duas pessoas em cima também. Ela disse que quando eles chegaram lá, logo em seguida, labaredas de fogo surgiram e eles saíram em alta velocidade. Apenas. Né? Então, tem algum dado dessa testemunha? Ou é anônima? Eu acho que podem Eu acho talvez que ter deveria deixado ser. anônimo. Eu acho que botaram anônimo porque poderia ser o membro da igreja também. Pois é. Porque tem toda aquela questão que a gente falou, que tem aquela. Como é? Aquela proteção interna da igreja. Sim. Uhum. Então, sempre se meio protegem. que não tem como. Tanto que foi agora, recentemente, no júri popular, que teve as testemunhas realmente da época que decidiram falar. Depois de 22 anos, eles decidiram falar. Sim. Então, é meio revoltante. E quando o Carlos descobre, voltando ao dia 23 ainda, quando o Carlos descobre sobre ter encontrado esse corpo, que ele justamente descobre por um membro da igreja, que liga para ele, que ele estranha, porque não sabia como tinham conseguido o número dele, e vai junto dele até mais ou menos assim perto do terreno para poder identificar o corpo. Só que ele fala para o Carlos, não saia do carro, eu vou identificar e qualquer coisa eu lhe aviso. Ele foi lá, disse que voltou para o carro, disse para o Carlos que não era o filho dele porque não haviam semelhanças com o Lucas, Tava que era queimado mentira. também, né? E também que o IML, quando foi levar o corpo dele, demoraram 43 dias para entregar o teste de DNA. Pra então, confirmar e enquanto essa demora ocorre, eles não podiam liberar o corpo do Lucas. Então, a família não pôde nem ter feito um funeral, um velório em homenagem a ele, enquanto essas coisas aconteciam, porque não tinha corpo para eles velarem. É aquilo, né? E a polícia, no dia anterior do Carlos ir até a identificação do corpo, ela havia recebido uma ligação, a polícia recebeu a ligação da testemunha, que testemunhou o ato da perua e tudo. Isso por volta das 11 da noite e meia-noite foi que aconteceu, a queimada, né? Pois é. Sobre a família do Lucas, né, quando... A parte psicológica, como ficou deles? Eles não falaram... Eles não têm nem o que falar, né? Não, cara? eu tô dizendo... Eles ficaram tão... O que tu acha? Entendeu? Eu quero saber a tua opinião. Minha opinião. A fala deles. Certo. A mãe do Lucas, o pai dele demorou pra conseguir falar pra Marion o quanto tempo... Desculpe, ele demorou em média 2 semanas pra falar pra Marion. Ele não conseguia falar pra ela que ele tentou resolver só. E quando ele conseguiu
falar para ela, ela imediatamente voltou pro Brasil. E começou ela a ajudar a achar o filho. A procurar o filho. Porque, como não tinham como comprovar ainda que os restos mortais que encontraram nesse terreno em Rio Vermelho era o Lucas, eles continuaram procurando, né, o garoto. E quando saiu o teste de DNA, obviamente, eles ficaram todos sem chão. Tanto a Marion quanto o Carlos, quanto o Carlos Júnior, que era o irmão de Lucas. E no corpo, inclusive, eles descobrem que os restos de tecido encontrados no corpo do Lucas eram justamente das cortinas do templo que ele estava antes com o pastor Galiza, que usaram para amordaçar o nariz e a boca dele, para sufocá-lo. E dentro do caixote, que foi um caixote rápido, super improvisado, que eles fizeram exatamente para o Lucas, tinham várias escrituras religiosas e uma substância inflamável, que foi o que resultou na queimada do corpo. Tudo isso foi achado dentro do coisa. Porém, a causa da morte dele foi justamente como é que eu posso dizer? A queimada do corpo, né? Então, ele foi queimado vivo, enquanto ele ainda estava vivo. Mas antes disso, teve até mesmo uma tentativa de asfixia, o que, sem sucesso, logo depois queimaram ele para se livrar do resto das evidências. A única questão como é que eu posso dizer? Como é que fala o termo? Esqueci. Mas, enfim, de identificar alguma questão psicológica em todos... laudo, né? Nos réus, nas pessoas que estão dentro dessa história, seria sobre o pastor Silvio Galiza, que a parafilia que ele possui né, a pedofilia. Por ele ficar obcecado pela criança, que o Lucas era uma criança, ele tinha 14 anos. Ele tinha 14 anos de idade, ele era pequeno, ele estava conhecendo a vida, então, sim, ele era uma criança. Tinha vivido nada, a real é essa. Tava começando a ver o que era a vida. Ele começando a ver a vida e acontece que foi encurralado, espancado, amarrado, inclusive, que eu esqueci de mencionar isso, e amordaçado e sufocado para logo em seguida ser queimado vivo. Sendo que tudo isso foi... O que me deixa mais, assim, nesse caso, além dos próprios atos, é porque ele não tinha noção da maldade em que estava em volta dele, que estava tomando conta dele. Ele não tinha noção disso. Ele confiava nos pastores, ele confiava na igreja e tudo isso foi o que ocasionou a morte brutal de uma criança de 14 anos. Eu acho que isso torna esse caso tão grave como é pelo fato disso. Ele era um jovem tão bom que ele, mesmo ele sendo perseguido, que o que esse pastor fazia era uma perseguição por ele, ele não via, ele não enxergava esse ato a maldade. Ele não via como algo ruim, porque para ele era uma pessoa boa. Para ele era proteção. Era uma figura de proteção. Porque transpassava confiança, cuidado, né? Jamais pensaria que aquela pessoa naquele cargo, naquela posição. Né? Naquela posição faria uma atitude dessas. Ele não esperava. Ele só seguia o que estava sendo dito. E vem aquilo, né, que é o termo usado para se referir muito ao caso dele hoje em dia, que é o traído pela obediência. Sim. Ele realmente só obedeceu porque ele achava que era o certo e no final é como se a própria fé tivesse falhado com ele. Né? Não sei o que falar. O que foi? Eu não sei o que falar. Não sei o que falar. Simplesmente não sei o que falar. Não tenho ideia do que falar. Esse caso, ele engole as palavras das pessoas, porque era uma maldade que estava recalcada dentro destes homens, porque aparentemente era uma coisa... Não vou dizer que isso é coisa minha, mas aparentemente era como se aquilo já tivesse planejado, não fosse especificamente para o Lucas, não especificamente para ele, mas é como se algo tivesse planejado.
Como assim? A opinião dela, como se... Como se aquilo ali já fosse pré-pronto, porque como é É. que eles arquitetaram um plano tão rápido? Como acharam uma caixa tão rápido. Como eles Entendeu? montaram a caixa tão rápido, como eles... A caixa foi improvisada. Ela foi improvisada, mas de Mesmo qualquer assim, maneira foi muito rápido. foi muito rápido. É meio que... O local que Como foi. se eles realmente tivessem esse plano de contingência, caso acontecesse. Caso alguém visse. Até porque ele já era muito conhecido por esses Sim. atos, né? Pois é. É como Então- se fosse algo que tivesse preparado. Caso acontecesse alguma coisa de... E aconteceu um fato da qual eles tiveram que intervir, né? Fazendo isso. E, bom... O que aconteceu com a família após tudo isso? Depois eles já terem confirmado o exame de DNA e tudo... a família foi buscar justiça, obviamente. E com isso a família, na verdade, foi ameaçada por estarem manchando a imagem da igreja. Né? Eles foram ameaçados pelos outros fiéis, falando... Eles falavam coisas do tipo... Para eles pararem, porque as pessoas iam parar de ir à igreja, enfim. Eles apontavam, né, falando o nome dos pastores. E muita gente falava, não sei o quê, eles vão parar de ir à igreja, vocês têm que parar com isso, porque não sei o quê, enfim. Novamente Isso me... passando pano para as atitudes deploráveis deles. Isso Foi como me... eu disse, eles se protegem. Sim. Eles É. se protegem. Isso me enfurece muito, ó, véi. Isso tá me deixando É porque... irritado demais. Porque, cara, se a gente for parar pra analisar historicamente, não é a primeira vez, Não é não é a algo única novo. vez, não é algo desse tempo, não é algo da década passada, nem da década retrasada. É algo que vem há séculos. E ele sempre foi reconstruído e reforçado, E reforçado. independentemente da época. Querendo ou não, a igreja sempre teve esses casos de pedofilia. Sim. É algo que é noticiado mundialmente, porém ainda acobertado, né? Quase que desde que seu surgimento, porque historicamente crianças não eram vistas como crianças, né? Sim. Eram como é o termo? Pequenos adultos. Pequenos Sim, adultos. Pequenos adultos. Então isso sempre foi endossado lá dentro e continua até hoje. E o que me revolta não é a criança do caso em si que falamos, que era o Lucas, ter passado por tudo isso durante sabe-se lá quanto tempo em que isso acontecia com ele, né? Até o momento de sua morte, eles ainda se preocupam com a imagem deles e não com o que deveria realmente abalar a fé deles. Exatamente. Tanto que hoje em dia você vai falar sobre a Igreja Universal correlacionando com esse caso, pouca gente lembra desse caso. Porque é abafado. Porque é abafado. Ele só é lembrado quando ele é de fato estudado ou divulgado. Eu não conhecia o caso. Eu conhecia, eu só não tinha entrado em detalhes. Mas eu já sabia da Eu também história. não conhecia. Mesmo eu já tendo ido atrás de muitos casos criminais, eu nunca tinha ouvido falar desse caso. E eu acho que eu nunca me senti tão abalada com um caso quanto esse. Nem eu. Eu acho que é porque, tipo assim, o Lucas, ele tava no início da adolescência e a gente tá saindo da adolescência. Sim. Então, querendo ou não, de certo modo, é como se tivesse uma certa proximidade. Tanto a gente ou então qualquer outro jovem, adolescente, jovem adulto, que leia sobre esse caso, vai sentir algo, acho que, semelhante. Porque se vê no Lucas. Porque ele tava entrando na adolescência e, assim, a adolescência é uma fase extremamente importante, extremamente bonita da nossa vida, porque é a fase que a gente tá se encontrando, se reconhecendo. E era isso que ele tava vivendo, né? Ele tinha sonhos, ele tinha metas que queriam ser alcançadas. Dá pra ver que ele era determinado. Ele tinha interesse em um futuro, como a gente já comentou. Ele já sabia o que ele queria fazer da vida. Ele tinha esperanças, sonhos, tudo isso e foi cortado. Foi cortado Tudo brutalmente. isso tirado dele sem ele nem Sim. perceber o que estava acontecendo. Ele era tão inocente. Ele era tão Ele era puro. bom demais. Ele era tão puro, ele era tão bom. Que ele não ia ver maldade nas pessoas, de Sim. maneira alguma. E ele não via tanto que ele não replicava o que acontecia com ele. Ele só... Ninguém fazia ideia porque ele nunca Sim. havia falado nada. Ele até mesmo gostava, ele tinha prazer de ir à igreja. Como é que os pais iriam imaginar se tinha ele não como. replicou nenhum tipo de comportamento diferente? E até hoje, no ano de 2023, os pais dele buscam pela justiça... A mãe dele. Busca pela justiça... Como é que eu posso dizer? A justiça
Esqueci a palavra. Mas, tipo, certeira, exata. Sim. Que acredita que merece esse caso. Infelizmente não existe essa. Não, Justiça justa. não existe. E Nem vai existir também. Esse é mais um infelizmente. caso em que a justiça, mais uma vez, falhou com as pessoas que deveriam, que precisam dela. Sim. Principalmente como uma coisa tão profunda, tão forte como essa. Como é que ficou a sentença? Basicamente, como a Tami falou, o Silvio era o principal suspeito, então ele foi condenado a 23 anos no início. E depois de um tempo, ele acabou cooperando pelo caso, né, com o caso em si. Ele disse que não tinha só ele na situação, e disse que tinha mais 2 pessoas. Ele citou os nomes, então acaba que isso reduziu a pena dele, de uma certa forma. Reduziu para 18 anos e, com o cumprimento da pena, eu acho que por 3 anos, ele cumpriu a pena por 3 anos, ele pediu, solicitou. Até então ele ficou em regime fechado, até porque 23 anos é um regime fechado. 18 também, então quando chegou a 15, ele pediu para ir para o semiaberto, conseguiu para o semiaberto, e no semiaberto ele pediu para ir para o aberto, tanto que eu acho que seja um dos motivos que mais revoltam a família dele, pelo fato dele ter respondido basicamente livre, né? A pena, que não deveria ser livre. Mas, enfim, ele conseguiu ir para o regime aberto e tá solto, né? Porque já passou o tempo da sentença. Ele foi o primeiro condenado. Agora, em relação ao Joel e o Fernando, já é outra situação, porque a juíza, não lembro o nome dela, mas também não vem ao caso agora, mas a juíza não condenou eles porque disseram que não tinham provas o suficiente de que eles estavam realmente na cena do crime. Não é que precise, né? É só analisar certos fatos que... É só ouvir a testemunha. É só ouvir a testemunha. Tanto que a gente teve uma palestra agora de penal e falaram sobre isso, que testemunha nem sempre Testemunha do ouvir dizer. nunca é valorizada e não deveriam depender disso, Porque mesmo se dependendo, você ouviu entendeu? dizer, você não sabe realmente. Pois é. Foi o que aconteceu. Tanto que agora, depois de 22 anos, como a gente disse, o caso tá aberto de novo. Tava aberto, na verdade, no dia 23, se não me engano, dia 25 do 4 de 2023, entrou o júri popular. E o Joel e o Fernando, eles foram condenados a 18 anos de prisão. Depois passaram a 21 anos. Prisão simples, na verdade, era 18 de reclusão e 21 de simples. E tem motivo pro Silvio ter recebido menos pena, porque como ele cooperou, reduziu a pena. Eu acho. Eu tenho umas opiniões sobre, eu não sei se posso expor. Opina. Opina, pode falar. É porque, assim, Qualquer como... coisa a gente corta. Não, Opina. vai cortar não, que eu sei que vocês vão concordar. Fala. Mas, por exemplo, tem a questão... Como é que eu posso explicar isso? O Silvio era obcecado pelo Lucas. Sim. Sim. Lucas. E o Lucas tinha visto os 2 pastores tendo relações sexuais. Então, já tem outros motivos, né? O Silvio, pra mim, né, devia ter estuprado, e quem assassinou e fez as outras coisas foi os 2, o Joel e o Fernando. Até porque É a uma obsessão teoria. dele, ele não queria Ele não... destruir. Então, esse- eu acho que ele não queria. Ele queria continuar com aquele desejo. Sim. Que é até errado dizer isso, mas ele queria continuar com aquele desejo. Só que não foi o que aconteceu. Tanto que, foi como eu disse, a juíza não achou prova suficiente de que eles realmente tinham participado. Fica muito substancial na visão dela. Sim. Sendo que, pra mim, não foi isso. Pra mim, já tava bem claro o que tornou- tinha acontecido. Aí a teoria veio na tua cabeça Foi. e vai... Né? Vai ficar assim. É uma teoria, né? Pra mim, é uma teoria que faz até sentido. Não sei se pra vocês fazem sentido em relação a Não, isso. dá pra entender. Dá pra Dá pra entender. entender Dá pra entender. o que... Porque imagina se o Lucas meio que espalha que 2 pastores tinham tido relações sexuais Dentro da igreja. dentro ia da ser igreja. ia Isso ser ia ser... um caos pra Sim, eles. e eles não queriam ter essa imagem. Até porque... Outra coisa muito engraçada que eu estava lendo sobre a sentença deles, sobre o recurso, né, que foi pedido, as mulheres deles, do Joel e do Fernando, disseram que no dia eles estavam juntos. Tipo, eles estavam com as esposas, não estavam tendo relações. Elas encobriram eles para Elas não encobriram. serem condenados. Sendo que foi comprovado. E eu acho que foi a esposa do Joel que disse que tinha visto o Lucas, sendo que ela nunca tinha visto ele. Nunca, nem citou com ele, Além nem de falou não com ele. serem condenados, né? Eu acho que pra eles, né? Como eles agiram com tanta frieza, pra evitar falarem deles dentro das igrejas.
ela disse que não tinha visto. Então, É. foi exatamente isso. Pois é. Então, Ela é assim, é uma engraçada. troca de versões. Eles se É. contradizem o tempo inteiro. Tanto que o próprio Silvio, como tu mesma disse, ele se contradiz em Sim. diversas falas. Pro próprio pai do Lucas, ele apresentou mais de uma versão. Então, é tudo contraditório. Então Esse por que caso ele não todo errado. apresentaria, né? Mais Porque para as elas não outras apresentariam, pessoas. até porque, Elas também. para eles sendo pastores e elas mulheres de pastor, elas são ensinadas também a obedecer, né? Sim. Submissão. Em Então, relação- não me surpreende muito isso. Em relação à igreja, a família entrou com pedido, na época, né, entrou com pedido de indenização de danos morais contra a igreja e indenizou um pedido também contra o Silvio, que foi, a igreja pagou, acho que, se não me engano, 2 milhões para a família. Só que, Aí Que- você, o que é 2 milhões pois para uma é. vida Que é perdida, 2 né? milhões para um garoto de Isso 14 me deixa anos. muito irritada, porque eles tiveram a audácia de querer reprimir a família pelo alarde que fizeram pelo filho deles. Quiseram colocar a família como os vilões da situação. Aí é só pagar um dinheiro que eles conseguem com o dízimo e aí pronto. Tá pago já a Só vida do pagar que tá Lucas. resolvido, guys. Oxi. E isso me revolta muito, porque o garoto tinha tanto para viver, tanto sozinho quanto com a família, e isso foi tirado dele por um louco obsessivo Ele ia e morar na uma Espanha. sede que não se importou com a vida daquele que estava sempre lá clamando pela fé. Pois é. Eles Essa foi a pagaram sentença. como se tivesse pagado num pet shop, um animalzinho. foi. Eu acho que se a gente prolongar, a gente vai falar muitas outras coisas sobre o caso A em gente não si. pode falar Que não porque pode somos falar, um infelizmente. podcast universitário, né? Não podemos. Sim. Mas temos nossas opiniões e eu acredito que seja a favor totalmente da família. Em tudo. Eu acho que Obviamente. uma coisa que vale comentar também é a luta que o pai dele teve. Que o pai dele, como a Tami falou, desde que ele ouviu uma versão totalmente idiota do que tinha acontecido, Voltado. ele começou a lutar pra saber o que tinha acontecido com o filho. E quando ele descobriu o que tinha acontecido, ele começou a lutar pra ter a justiça que ele pedia. Ele chegou ao ponto de fazer 8 semestres de direito para saber a melhor forma possível de ajudar no julgamento. E eu acho que outra das coisas que mais pega é o fato dele ter falecido em 2019 e não pôde ver a justiça sendo feita, a justiça que ele tanto pediu sendo feita. Ele faleceu, pra quem não sabe, o pai do Lucas Terra faleceu com câncer, se não me engano. Carlos Terra faleceu. Acho Não, foi... Foi câncer? Não lembro. Não. Não sei. Enfim, meus pêsames à família. Inclusive, é uma coisa que eu tô vendo agora, tá? Não sei se vou mencionar, mas sim. Que foi postada que a primeira tentativa de retardar a prisão dos condenados bispo Fernando e pastor Joel não foram atendidas. Eles tentaram isso na primeira tentativa e não conseguiram. Isso foi postado há 2 dias pelo irmão mais velho Sim. Não, pelo irmão mais velho não, perdão. Pela mãe do Lucas. Nas redes sociais. E é bom ver que eles estão ganhando pelo menos um pouco do gosto do que realmente deveria ser a justiça. Pois é. Quando você, tá aí, ó, só pra ter uma ideia, o caso aconteceu em 2001 E tá até hoje. e até hoje, Tá bem aberto. 22 anos, tá aí o pai dele. Depois do que aconteceu, ele começou a fazer protestos, ele acampou. Ele tem um livro. É isso que ela quer Ele dizer. fez um livro Bichinho. contando, né, o que aconteceu e tudo. E o nome do livro, né, Traído pela Obediência. Que é o dado nome do que é caso. dado o nome do caso, Traído pela Obediência. Mas é isso. Não tenho mais o que comentar. Acho que de final, assim, pra finalizar, a gente pede, né, sentimentos a toda a família, né, Sim. tanto por Carlos Terra quanto por Lucas Terra. E que Que a justiça finalmente seja feita. que a né? justiça Sim. finalmente seja feita. Tipo, essa guerra ainda não acabou. Lucas merecia a vida, merecia a justiça, merece, a família inteira merece muito mais do que só um pedido de perdão ou dinheiro. uma lamentação, coisa do tipo. Eles merecem justiça de verdade. Eles merecem de fato merecem justiça. descansar, porque eles estão há mais de 20 anos nisso. Eles precisam descansar, porque, Sim. meu Deus,
já não basta a dor eterna de ter perdido o filho, ainda mais ter perdido do jeito que foi, ainda ter que ver os acusados, um deles já solto, ainda ver os outros querendo ficar soltos e ter concessão ainda de pensarem, nossa, será que solto? Quando não deveria. Isso é muito... Fala aquela tua frase lá, só pra... A justiça é falha. Não tenho o que dizer além disso, porque Exatamente. há mais de 20 anos falhando com essa Sim. família. Imagine as outras que não tiveram júri popular, não tiveram comoção pública. Que vale lembrar isso. Uma das coisas que fez ainda eles serem presos é o fato do júri popular, né? Que muitas pessoas se... Da igreja em si se voluntariaram pra Sim. testemunharem. E outra questão também que é bom trazer antes do final do vídeo é de que me deixa muito assim, é até meio difícil de falar, que a gente, enquanto fala sobre esse caso, enquanto a gente está aqui pesquisando, enquanto a gente está vendo isso tudo, mais de 1.000 crianças estão passando pela mesma coisa que o Lucas teve que passar. Agora mesmo, nesse momento, isso pode estar acontecendo. Abuso infantil é algo que não para, nunca parou. Sempre existiu. E se todo mundo não se movimentar, nunca vai parar. Em média, tipo, eu acredito que de 100 crianças, pelo menos 95 são abusadas na infância. E a questão da conversa dos pais na infância sobre isso, a questão de educação sexual nunca deveria ter se tornado um tabu na sociedade. Educação sexual é ensinar limites à criança. Dizer que... Dizer o que pode, o que não pode. Dizer que pode, que não pode, que titio, titia, passar a mão dele não é legal. Quais são os locais que ele Isso é deve se ensinar. alarmar? Isso é ensinar educação sexual para criança. Agora, cabe aos adultos, cabe a nós, jovens adultos, ensinar isso às crianças. Porque elas não têm culpa de nada. Elas são inocentes e muitas... Aí a gente questiona, né? Esse caso do Lucas, porque que ele não avisou em questão do abuso, em questão do comportamento, porque ele não sabia. Ninguém alertou ele. E ninguém esperava. Ninguém esperava, não vamos culpar a família, não foi erro da família, mas é porque é algo que ninguém esperava. E isso serve como alerta para todos que estejam assistindo esse vídeo, aonde esse vídeo vai ser alcançado. Peço que vocês vejam as crianças da família de vocês, do convívio de vocês, conversem sobre o assunto. Isso não é errado falar sobre educação sexual com crianças. Na verdade, é algo necessário e que deve servir para o resto da vida inteira. Muitas situações como abuso sexual, estupro de menores, sequestro, pode ser evitado devido a isso. Então, que a gente cuide das nossas crianças do nosso país. Porque por mais que o mundo seja podre, a gente tem que ensinar isso para elas e não deixar elas passarem pela podridão que há ao nosso redor. E evitar que o abusador, ou que o abusado se torne abusador também. Sim. Porque da mesma forma que muitas crianças já passaram pela vivência com o Galize, até chegarem no Lucas, coisa que era acobertado, e talvez as outras crianças nem soubessem o que estava acontecendo, tal como o Lucas não entendia tanto, assim, podia ter evitado o que aconteceu com ele, se a denúncia tivesse sido feita, se tivessem descoberto antes o que ele fazia, Sim. se não tivessem... E se a sede da Universal também não tivesse acobertado e só ficando transferindo como jogar poeira debaixo de um tapete. Sim. Então é isso. Outra coisa que é bom lembrar é que, além do ensino, que as crianças devem receber um ensino sobre isso, outra coisa existem pessoas ruins em todos os lugares. Não é que porque tá num determinado lugar que não vai ter uma pessoa ruim. Todo lugar tem, todo ambiente tem. Independente da fé. Exatamente. Então, é isso aí. Já pode acabar? Já pode acabar. A gente finaliza, né? Desejando sentimentos à família. Enfim. Eu faço a propaganda? Faz. Pra quebrar o clima. A gente ainda tá no o vídeo. clima? A gente ainda tá nos nossos vídeos, então, por favor. Posso, Arenilton? Vai lá. O senhor libera? Oxi. É porque ele Vai? sempre me critica. Não tem a imagem. Não temos fundo, então eu não sei os preços. Mas enfim, venham pra Uninassal. Venham ser você também, Uninassal. Temos ótimos descontos. Temos várias Uninassais aqui no Ceará e em outros estados Durante também. o Brasil inteiro. Todo o Brasil inteiro, então venha ser você também, Uninassal. Eba.
Então, obrigada. já pode acabar? Já pode acabar. Muito obrigada. Até semana que vem. Um beijo.